Bom dia, vamos fazer uma revisão com relação à porcentagem para que vocês consigam, alcançar mais êxito nas atividades e compreender aquilo que ainda não ficou bem claro com relação aos cálculos de porcentagem. Lembrando sempre que 100% é o total, tá? Se eu tenho R$50, 100% é R$50. Então, 100% é total, é tudo que eu tenho, é 100%. Quando eu vou calcular 50%, é metade. Então, se eu tenho R$50, 50% é R$25. 25% é a quarta parte, ou seja, dividir por 4. R$10 é a 10ª parte. Então, isso são coisas que eu tenho que lembrar. 100% representa total, 50% representa metade, 25% representa a quarta parte, 10% representa a 10ª parte. Então, se eu quero saber, por exemplo, 30% de 600, quanto é que isso vai me dar? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Aí tem gente fazendo truque, indo na calculadora, fazendo cálculo que nem a mãe ensinou lá na calculadora, e aí depois não sabe fazer sem calculadora. Então, não é calculadora. Eu já sei que 10% é a 10ª parte, e eu já sei que 30 é múltiplo de 10. Então, se eu fizer os cálculos com 10%, eu consigo chegar a qualquer resposta que eu precisar com 10%. Então, eu vou calcular primeiro 10% de 600. Por que eu vou calcular 10? Porque 30 é múltiplo de 10. Então, se eu souber 10, eu vou saber. Então, eu vou calcular 10% de 600, que é o mesmo que eu fazer 600 dividido por 10. Portanto, 10% de 600 eu já achei que são 60. Porque quando eu divido por 10, aqui número terminado em 0, eliminei os 2 zeros, a resposta que eu tenho é 60. Então, já que eu já sei que 10% é 60, eu sei que 30 é a mesma coisa que 10 mais 10 mais 10, não é isso? Porque 30 é múltiplo de 10. Então, se eu sei que 30 é igual a 10 mais 10 mais 10 e eu sei que 10% é igual a 60, então qual o cálculo que eu vou fazer? 30% é igual a 60 mais 60 mais 60, que é igual a 180. Então, eu já tenho a resposta. 30% de 600 é igual a 180, certo? Então, lembra que, múltiplo de 10, eu calculo com 10, tá? Então, quando você vai calcular 40, quando você vai calcular 60, se você sabe quanto é 10%, você consegue fazer os outros cálculos. Agora aqui, eu quero 15% de 600, Aí você pensa, não, mas 15 não é múltiplo de 10. 15 não. Mas eu sei que, se eu calcular aqui, 10% de 600, eu sei que é 600 dividido por 10, porque eu já fiz lá, então deu 60. Esse cálculo eu já fiz lá atrás. Então, 10% de 600 eu sei que é 60. Como eu quero calcular 15%, 15% é o mesmo que o quê? É o mesmo que 10% mais 5%. O que 5 é de 10? Metade. Então, se eu sei que 5 é metade de 10, 5% é metade de 10%. Então, 15% vai ser igual a 60, porque 60 é 10%. Mais 5% é o quê? É 30, porque não é metade? 30 é metade de 60. Então, eu sei que 5% é 30. Então, 15% é igual a 60 mais 30, que é igual a 90. Então, eu já sei a resposta. 15% de 600 é igual a 90. Então, lembrando sempre, 100% é o total. Se eu tenho 100% igual a 500, significa que o total que eu tenho é 500, Ou que sejam R$500, ou que seja 500 brinquedos, 500 alguma coisa. Então, se eu quero 50% de 500, o que eu vou fazer? 500 dividido por 2. Então, eu vou ter 250. Agora, se eu quero 25% de 500, eu vou fazer o quê? 500 dividido por 4, que é igual a 125. Ou, se você observar aqui, 25 é metade de 50. Então, aqui, 125 é metade de 250, São cálculos que a gente vai observando e um vai tendo uma lógica um com o outro. 10% de 500 vai ser igual a 500 dividido por 10, que é igual a 50. Então, se eu quero 5% de 500, eu sei que 5% é metade de 10%. Se eu já sei que 10% é igual a 50, que eu calculei 10% é 50.
Então, para eu calcular 5%, eu pego esses 50 e divido por 2. Então, 5% é igual a 25. Aí eu quero calcular 40%. O que é 40%? De qual desses números aqui que 40 é múltiplo? 40 é múltiplo de 10, né? Aqui, ó, 40 é múltiplo de 10. E é múltiplo de 5 também, mas o de 10 vai ficar mais fácil para mim. Quantas vezes que eu preciso de 10 para fazer 40? Preciso de 4 vezes. 10% é igual a quanto? 50. Então, se eu fizer 50 vezes 4, eu vou ter 200, que é 40% de 500 é igual a 200. Então, essas questões vocês têm que se lembrar e observar as relações que existem, né, entre os múltiplos e os divisores dos números para fazerem esses cálculos. E lembra, 10% ele te auxilia em todos os outros cálculos, certo? Porque se eu calculei 10%, eu consigo saber quanto que é 20, quanto é 30, quanto é 40, quanto é 5, né, por causa da questão dos múltiplos que vocês também já viram. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, perguntem, tá? E vamos às atividades. Um abraço.